Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, é véspera de feriado e no Band Cidade você confere que às margens da Via Dutra, a Polícia Rodoviária Federal e o Exército oferecem segurança aos motoristas que querem deixar o movimento na região. Tá acabando, hein? Os petroleiros, por outro lado, iniciaram uma greve nesta semana para protestar contra o preço dos combustíveis e também com a gestão da Petrobras. Na Revap em São José dos Campos, os trabalhadores cruzaram os braços nas primeiras horas do dia. Mais uma vez, a população vai às ruas para protestar e tentar impedir motoristas de abastecer nos postos. Tem tudo isso e muito mais aqui no Band Cidade, que está no ar. O Band Cidade começa mostrando a operação do Exército, da Polícia Rodoviária Federal, com apoio da PM, para dar segurança aos caminhoneiros que decidiram seguir viagem. No que seria o 10º dia de paralisação, que se viu pela manhã, foi um movimento intenso de veículos de transporte de cargas circulando em plena Via Dutra. A operação da Polícia Rodoviária Federal e do Exército, chamada de Corredor Seguro, iniciou às 5 da manhã em todos os pontos de manifestação entre São Paulo e Rio de Janeiro. A medida é continuidade das ações empregadas pelo governo federal em garantia da lei e da ordem. No Vale do Paraíba, são 10 pontos de concentração de caminhoneiros em Jacareí, São José dos Campos, Caçapava, Pindamonhangaba e Lorena. O Exército e a Polícia Rodoviária Federal estaria nos pontos e ao longo da rodovia, em rondas, patrulhamentos, para dar a segurança para aqueles caminhoneiros que queiram seguir viagem, sair desses bloqueios aqui e seguir viagem. Logo de começo fizemos um diálogo com eles, que eles ouviram a nossa proposta. Depois alguns líderes reuniu com os caminhoneiros, pedindo para eles permanecerem no local, né? E ficou a cargo de cada motorista decidir o que fazer, né? Logo pela manhã, quem percorreu a rodovia Presidente Dutra já encontrou um movimento de caminhões que não era visto desde o início da paralisação. Ao todo, 1.800 militares dão apoio aos caminhoneiros que pretendem deixar os pontos de manifestação. De acordo com a PRF, 95% dos caminhoneiros que estavam neste posto em Pindamonhangaba já seguiram viagem. Mas mesmo com a operação, alguns optaram por continuar paralisados. Os que ainda permanecem dizem que vão continuar aqui porque não tiveram as reivindicações atendidas. O Alex é um dos que vão continuar parados. O caminhoneiro conta que as propostas do governo não contemplam os trabalhadores autônomos e que um representante do grupo foi a Brasília nesta semana para apresentar as exigências da categoria. Entre elas, a redução de pelo menos 30% dos impostos do óleo diesel, etanol, gasolina e do gás de cozinha. A gente está aqui lutando porque o governo fez proposta em cima do diesel, fez a proposta em cima do pedágio, não foi nada acertado até hoje e a gente não aceitou. O tabelamento de frete, a gente quer permanecer e lutar pelo povo aqui, porque a gente quer ajudar o cidadão brasileiro, não só o caminhoneiro. As equipes de militares da PRF devem permanecer na via até a normalização do tráfego. Por isso, os caminhoneiros que ainda persistem na paralisação são orientados a estacionar fora dos acostamentos e áreas consideradas de domínio da rodovia. A orientação para quem quiser continuar nesse movimento é que eles estacionam seus veículos fora da área de jurisdição da rodovia. No caso, essa cerca que delimita as laterais da rodovia, depois da cerca para estacionar os veículos. Essa rodovia, a rota segura aqui, vai permanecer até que todos os pontos de manifestação na rodovia estiver todos saturados e não tiver mais nenhum problema. Com a volta da movimentação dos caminhões, a Prefeitura de São José dos Campos liberou agora há pouco a circulação pelo centro da cidade sem restrição de horário. A medida é válida até o final da próxima semana. O objetivo é garantir o abastecimento do comércio e dos postos de combustíveis. Agentes de trânsito estarão nas ruas para orientar os veículos. Já os petroleiros da refinaria Henrique Lage, em São José dos Campos, iniciaram hoje uma greve por tempo indeterminado. Foi assim, em clima de descontentamento, que a refinaria Henrique Lages amanheceu nesta quarta-feira. A exemplo do que aconteceu em outras regiões do Brasil, petroleiros de São José dos Campos cruzaram os braços por tempo indeterminado. O ato é em protesto à alta do preço dos combustíveis, à privatização da Petrobras e em defesa dos empregos da categoria.
Eles também exigem a demissão do atual presidente da estatal, Pedro Parente. Essa greve reivindica a baixa do preço dos combustíveis, em defesa também dos empregos da categoria, porque com a privatização nossos empregos estão sob risco, mas também é em defesa dos interesses de toda a sociedade brasileira, porque abrir mão da Petrobras, a maior empresa estatal, vai fazer com que a gasolina continue subindo, o diesel continue subindo e o gás de cozinha continue subindo. Os petroleiros também são contra a presença do Exército nas refinarias. Desde o último sábado, militares estão mobilizados por determinação do governo federal para desobstruir as portarias e garantir a saída de combustível e gás de cozinha em meio à paralisação dos caminhoneiros. Dos 1.000 funcionários da Revap, apenas 30% seguem trabalhando. Porém, o presidente do sindicato da categoria explica que a refinaria já vinha operando com a capacidade reduzida. Mesmo antes da movimentação, do movimento da greve dos caminhoneiros, a carga nas refinarias brasileiras já estavam reduzidas. Cerca de 30% da capacidade das refinarias brasileiras estavam ociosas. A capacidade estava ociosa. Por quê? Porque o presidente da empresa está deixando de ofertar produtos nacionais no mercado de combustíveis, deixando de produzir gasolina e diesel nacionais. Isso também força o preço para cima para garantir demanda para o diesel produzido lá nos Estados Unidos. Vários sindicatos que integram o chamado Fórum de Lutas também participaram da manifestação em apoio aos petroleiros. Hoje a pauta dos petroleiros, uma pauta dos caminhoneiros, é a pauta da população em geral, que tem a ver uma pauta pela redução do preço dos combustíveis, que em consequência acaba sendo uma redução do custo de vida, porque ao ter uma redução do combustível vai ter uma redução também do valor do frete e em consequência um valor da redução também dos alimentos. Por nota, a Petrobras informou que o Tribunal Superior do Trabalho emitiu uma decisão liminar ontem à noite declarando a greve dos petroleiros abusiva. O pedido foi feito pela estatal e pela Advocacia Geral da União, considerando a necessidade de retomada do abastecimento de combustíveis o mais breve possível no país. Segundo a petroleira, mesmo com a greve, não há impacto na produção nesta quarta-feira e equipes de contingência atuam em áreas prioritárias. O Band Cidade faz a primeira pausa e daqui a pouco a gente volta e você vai ficar sabendo dos protestos em apoio ao movimento dos caminhoneiros que aconteceram na região. Teve manifestante que tentou até impedir o acesso de motoristas a postos de combustível. Já, 1 e 2, voltamos em instantes.